Olá, meus amados e amadas, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite a você. Deus te abençoe. Hoje, 26 de abril de 2025, sábado, tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 14, 15, 16, diz assim a palavra de Deus. Amém? Meti a mão nas riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra com quem a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Pelo que o Senhor dos Exércitos, enviará tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá a queima, como a queima de fogo. Amém? Vamos aprender aqui com a palavra de Deus. Esse contexto é o contexto do profeta Isaías, reino dividido, Israel 10 tribos, Judá 2 tribos, e o profeta, nesse contexto aqui, vai estar profetizando a respeito do rei da Síria, que Deus levantou contra Israel para ensinar o seu povo, para que o seu povo se arrependesse e abandonasse a idolatria. Mas Deus também, se você está acompanhando, já ouviu, Deus também promete dar um castigo ao próprio rei da Síria, porque ele não reconheceu a soberania de Deus. Então, nesse contexto, vamos aqui aprender com esse texto de hoje. Versículo 14 diz: Meti a mão nas riquezas dos povos, e como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Olha, o profeta continua falando dessa arrogância do exército da Síria, né, do rei da Síria e tal, que tinha dominado as nações de maneira fácil. Então, assim como se tira ovos de um ninho, né, ou então os ovos abandonados, não tem nem nada para incomodar. Então, essa visão do rei da Síria que tem dominado os reinos de maneira fácil. Então, ele está com essa arrogância, tá certo? Com relação a Israel também. E vai dizer assim eu ajuntei toda a terra. Ora, a Síria ignorou a soberania de Deus, porque ela tinha dominado os povos que serviam a outros deuses, como ele serviu. Apesar de Israel estar servindo a um Deus, a outros deuses nesse momento, idolatrando, mas Israel é o povo escolhido de Deus. Então, ele está aqui se vangloriando, dizendo que eu dominei todo mundo. Toda a terra, dominei todo mundo facilmente, tá certo? Trazendo para hoje, assim, é importante pensarmos sobre isso, tá certo? Isso acontece com as pessoas arrogantes de hoje, que não reconhecem Deus. E reconhecer Deus, amado, é crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é ser religioso, não é ter uma religião, não. Todo mundo tem religião. Nosso presidente tem. A dele, ele é do lado do esquerdo. Tudo esquerdo. Ele serve ao demônio mesmo, não tenho dúvida não, tá certo? O STF, tem muita gente lá também, tá certo? Então, com relação a isso, olha o que Jesus diz, tá certo? O que Jesus ensina com relação a esses reinos que dominam sobre os outros. Ele vai dizer para nós, os crentes, tá certo? Lucas capítulo 22, versículo 25 e 26, Jesus ensina assim: Os reis das nações dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, ao maior entre vocês, deverá ser o menor, e aquele que governa como quem serve. Olha, isso é gracioso, isso é reino de Deus, isso é coisa para crente. Por isso é que crente quer o bem. Os reis da Síria que estão aí hoje no nosso país, manifestado nas pessoas que estão governando o nosso país, esse reino de maldade, que é presunçoso, que é maldoso, que faz perversidade, que se exacerba em si mesmo, pensando que é o danadão. Deus vai trazer paga, trouxe paga nos reinos do passado, o último romano aí que se acabou quase, tá certo? Então, o Império Romano, né? Então, Deus vai trazer, e aí, mas a nós, ele nos ensina isso. Quem é o maior
deve ser como que serve, tá certo? Isso é cristianismo, tá bom? Amém? Aí o versículo 14 vai dizendo assim: e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca ou o bico. Então, essa comparação que o profeta faz, essa expressão assim, ela vai traduzir essa condição assim, de que o rei da Síria estava dominando todo mundo, agindo aí e dominando, se sentindo danadão, né? O nosso governo está assim, agindo, se sentindo, roubando todo mundo, INSS agora, né? E mentindo, e se arvorando na lei, né? Era isso que o rei da Síria estava. Eu sou o rei da Síria, rapaz. Dominei foi todo mundo já com facilidade, tá certo? E é o que acontece nos dias de hoje também, com quem não se volta para Jesus, tá certo? O versículo 15 diz assim, o versículo 15 completo. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra com quem a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Olha, aqui a lógica, é a coisa óbvia. Esse versículo ele vai demonstrar assim que as coisas criadas, seja seres animais, inanimados, seja o que for, o universo, tudo isso, o ser criado, isso inclui o ser humano, cheio de arrogância, né, como estava o rei da Síria, isso inclui os seres humanos, toda a criação, ela é inferior ao Criador. Deus é soberano da terra. Então, assim, o profeta dando essa visão de que, dizendo que o machado não vai mandar em quem está usando ele, né? E nem a vara vai dominar quem está também comandando o bastão. Então, isso é a lógica, é o óbvio. É o Deus soberano que manda. Judá, aliás, e o rei da Síria estava se exacerbando em si mesmo, tinha dominado todo mundo e agora estava aqui. Então isso aqui é a lógica de Deus, tá certo? Você que é arrogante, prepotente e às vezes faz coisa injusta, é só que nós temos visto na nossa nação injustiça, né? Pela arrogância, pela prepotência. Olha, eu não tenho dúvida, Deus traz uma paga. Se você não se converter, você vai pagar aqui e no futuro, tá certo? Vou lhe dizer. Então, amados, aqui é a lógica de Deus. Deus é soberano. O machado não manda em quem está usando ele, não. Quem está usando aqui, eu tô falando, o computador não manda em mim, não. Se eu quiser, eu desligo. É isso, Deus é soberano, tá certo? Então, esse versículo mostra que as coisas criadas, incluindo o ser humano, tem que se submeter a Deus. É inferior a Deus. Deus é soberano, criador dos céus e da terra. Quando diz céu e terra, aí abrange tudo, tá certo? Universo, passado, presente, futuro, eternidade. Amém? Então, vamos aqui. Olha, eu vou ler esse texto junto com esse aqui, só para corroborar com esse aqui, porque eu achei ele muito interessante, tá certo? Com o versículo 16, porque é 2 Reis 19:35. Diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Só um anjo, 185.000. É muito. Olha, Deus é soberano, querido. Você que é arrogante, prepotente, que está aí condenando, julgando as pessoas injustamente, por dinheiro, por interesse, por arrogância, por psicopatia, por poder, né? Dizer que tem o poder. Só um anjo de Deus destruiu 185.000 dos soldados assírios, tá certo? Deus é soberano. E ele vai trazer uma paga, eu não tenho dúvida disso. Eu não desejo mal a ninguém, mas eu preciso de dizer como é Deus. Não é medo de Deus, não, é respeito a Deus. Eu não tenho medo, eu tenho temor a Deus, respeito a Deus, tá certo? E você que está aí de bobeira, achando que é o danadão, como o rei da Síria estava achando que era o cara do momento, né? Dominando todas as terras, com facilidade, né? Assim você também acha, e Deus trará uma paga, eu não tenho dúvida disso. Olha, a desobediência a Deus leva o ser humano à morte espiritual. No Éden foi assim. Deus disse para Adão, Adão, não come.
se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu vai morrer. Adão morreu fisicamente? Não, morreu espiritualmente, separação de Deus. Então, está separado de Deus a humanidade, na queda de Adão. Jesus restaura esse ser humano para se reconciliar com Deus pela fé nele. Amém? Então, assim como Judá estava servindo a Deus, Deus estranho, Israel, né, servindo a Deus estranho, e a Síria vem, traz castigo, Deus levanta, e o próprio Deus, por causa da arrogância da Síria, para eles saberem que é Deus que manda no negócio, é Deus que manda no pedaço, Deus também está dizendo que traria um castigo sobre a Síria, porque ele é soberano, tá certo? Eu quero terminar essa reflexão aqui breve, eu falo até apressado porque é tão pouco tempo, tá certo? Lendo Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que diz assim: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Olhe, querido. O profeta Isaías termina aqui o versículo 16 dizendo que ele vai levantar um fogo sobre a glória do rei da Síria, que vai arder, queimar como fogo. Isso aponta para o juízo final mesmo, querido. Aqui no capítulo 21 de Apocalipse que eu li, isso aqui é a segunda morte. A primeira morte é a separação de Deus. Você que está hoje aí na sua arrogância, não consegue crer em Cristo por causa da sua prepotência, achando que é o melhor de tudo, você está separado de Deus. E quando você morrer separado de Deus, você será castigado eternamente. Também separado de Deus é a segunda morte eternamente. Deixa eu explicar isso aqui bem direitinho, porque assim, diz os covardes, né? Os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todo mentiroso. Essa condição é para quem vive nessas condições ou em algumas delas sem se arrepender. Judá e Israel, o que eles precisavam fazer para não ser levado cativo naquele contexto? Era ter se arrependido, abandonado a idolatria, a prepotência e a arrogância. O próprio Assíria, se ele não tivesse exacerbado, tivesse dito, tem um Deus aí que está nos dando capacidade. Mas não, ignorou. Todos são levados cativo e presos. Essa coisa que eu vou dizer assim, vão se autodestruindo, tá bom? Portanto, a oportunidade para você hoje que ouvir essa palavra é se arrepender e crer em Cristo. Descer do pedestal da prepotência de achar que você pode tudo em si mesmo. Não pode. Você pode fazer muita coisa. Você pode até prender gente injustamente. Mas você não pode ter a vida eterna por si, salva pelas suas condições. Você precisa de Cristo, assim como Israel precisava se voltar naquele contexto para Cristo. Deus te abençoe, te dê um bom sábado e o Espírito de Deus possa te dar a graça de tu poder entender a fé. Olha, eu estou orando pelo Brasil para que as nossas autoridades ajam com equidade, com senso, com juízo, porque não estão agindo. Amanhã nós faremos aqui 12 horas de orações, das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas de oração por estas causas, para que a nossa justiça seja de fato justa. E Deus já está trabalhando, porque Deus não deixa de trabalhar nunca e nem abandona os seus. Deus te abençoe e te guarde, e abençoe a tua casa, a tua vida, abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.